Oi, gente, a paz, boa noite, tudo bem? Fui no CrossFit, fui no mercado, cheguei agora. Yarinzinha atualizando, a Yarinzinha tá bem, tá comendo aqui serelepe. Agora eu deixei ela um pouco sem o cone, ela não lambeu as feridinhas. Ainda tem, gente, 19 números da rifa, tá? Com esse valor agora, seria R$ 190, que é R$ 10 cada número. Eu vou usar pra comprar ração pra ela, as coisinhas pra ela, tá? Mês que vem. E precisa fechar a rifa, a gente fazer o sorteio, rifa da mala. Gravar um vídeo curtinho pra falar pra vocês. Semana passada, o Espírito Santo falou no meu coração pra gente fazer um propósito de oração por nós mesmos, participantes do grupo de jovens, do nosso grupo de jovens lá da igreja, né? E comentei com o pastor postou no grupo ali, não citou meu nome nada, né? E aí a gente fez, foram 54, 55 nomes, gente. Teve gente que colocou em família, mas não era pra colocar, era pra colocar só o seu nome, né? Pra orar por você. Eu coloquei meu nome da Yarin. E, gente do céu, eu falei, pastor, nossa, não tem explicação. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa pra Deus, cara, movida pelo Espírito, mas o inferno se levanta assim, grande, sabe? Eu já tinha pedido a conta lá do trabalho. Acho que eu falei pra vocês no último vídeo, eu não lembro. Eu pedi da conta, o cancelamento de admissão. Eu nunca fiz isso na vida, gente. 41 anos que eu fiz isso. Trabalho desde os 14. Enfim, fiz o cancelamento de admissão e aí fiquei fazendo entrevistas. E aí na sexta-feira passada, gente, foi negativo o resultado das entrevistas, as duas. Eu falei, não é possível, né? Só que eu fui chamada pra fazer outras entrevistas, sabe? E aí o senhor me apertou e aconteceu umas situações aqui. E aí eu fiquei 2 dias mal, sabe? Eu até comentei com o pastor hoje, falei, nossa, pastor, teve dias que eu orei deitada pelo nome do pessoal, sabe? Quando você não consegue nem dobrar o joelho, nem levantar pra orar. E eu oro, gente, eu sou fervorosa nas minhas orações, sabe? É claro, tem dia que a gente não tá tão assim, mas eu tento manter uma rotina santa, sabe? Uma rotina de oração mesmo. E resumindo, então foram 2 semanas. A primeira semana não foi tão, quer dizer, foi difícil que eu tive que sair do trabalho, mas vamos colocar, foram 2 semanas difíceis, né? 2 semanas que me apertaram mesmo, eu não consegui ir no evangelismo na outra segunda. Ontem eu fui, na outra segunda eu não consegui ir. Não fui no culto das mulheres na quarta-feira. Então agora amanhã eu vou, viu, gente, no culto das mulheres. Toda semana a palavra é importante para nós, é o nosso alimento, né? E aí o que acontece? O que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu sou técnica de enfermagem, me formei em 2008, tenho quase 15 anos de experiência na área, né? Porém eu estava fora da área desde 2023. 2023, isso, desde 2023. Tive uma experiência lá em Caraguatatuba, 3 meses só, péssima, experiência péssima. E eu tava fazendo uns bicos em Ubatuba, mas é home care. Mas aí eu precisei ir pra Caraguá e aí eu tentei trabalhar na Santa Casa lá tudo, gente, 3 meses não consegui. Assim, não vou fazer comentários a respeito, sabe? Quem trabalha lá sabe como é que funciona. E conheci uma enfermeira muito boa lá, inclusive, falou, nossa, se você tivesse ficado comigo desde o começo, você ficaria. Eu falei, realmente ficaria, mas como não fiquei com você desde o começo, infelizmente não teve o que fazer, né? É um outro vídeo eu até conto pra vocês. Mas a pessoa colocou, o outro setor que eu tava, colocou em xeque a minha profissão, sabe? Eu poderia fazer uma coisa que acarretaria a perda da minha profissão e talvez eu responderia até criminalmente se acontecesse alguma coisa. Então eu me recusei. E aí eu fui punida e terminou o contrato de experiência. Me falaram, você não serve pra trabalhar aqui. Eu falei, não mesmo, meu bem. Falei, eu venho do hospital que é nível 3 da acreditação da ONA. Falei, tem protocolo pra tudo. E, gente, eu já tinha saído do hospital aqui do estadual em 2017, mesmo assim ainda tinha as coisas muito frescas na mente. Falei, realmente não sirvo para trabalhar aqui, enfim. E saí da área, virei captadora e corretora de imóveis. E aqui em Bauru não não estava conseguindo trabalhar como corretora, porque locação gira rápido, o dinheiro entra rápido, mas eu não tenho carro, as imobiliárias não estão contratando quem não tem um carro, uma moto. Tá muito difícil para trabalhar com locação. E no fim eu ia gastar muito mais do que eu ficar na rua do que eu ficar em casa sem fazer nada, literalmente. E aí eu até fui conversar numa outra imobiliária, que inclusive eu vou trabalhar lá. A gente já tá alinhando as coisas, eu vou trabalhar lá. E aí, gente, quando foi domingo, a única pessoa da enfermagem que conversa comigo desde que eu voltei da praia, desde dezembro, é essa minha amiga. Um beijo, amiga. Não sei se eu posso falar seu nome aqui.
Essa minha amiga, e ela vem conversando, notando a minha mudança, porque eu desativei o Facebook, então ninguém tá vendo mudança em nada, praticamente lá. Eu desativei o Facebook, eu até fiz o Facebook novo hoje, mas é só pra fazer captação de imóveis. Não vou usar pra adicionar ninguém, nada, sabe? Ou vou adicionar só quem eu realmente conheço, enfim, vou limitar as pessoas ali, como é o meu Instagram. E no Instagram também nem posto muita coisa da minha vida, assim, da minha rotina. E aí ela vem falando comigo todos esses meses, gente. Quando foi domingo eu acordei, mas numa paz do Espírito Santo, gente. Só quem tem Espírito Santo sabe que paz é essa. As contas tá atrasadas. Vamos falar assim que tava o caos, né? Normal, não mudou nada. O lado de fora, é o que eu falo, Cristo, ele não vai mudar o lado de fora primeiro, ele vai mudar dentro. O que mudou dentro de mim? Eu abri os olhos, gente, no domingo e falei, eu vou voltar para enfermagem. Por que eu tô sofrendo? Corretor de imóveis é profissão, mas eu também sou técnica de enfermagem. Por que eu estou sofrendo? E aí, gente, eu abri a internet, fui olhar as vagas, fui olhar o que eu preciso fazer para ter o meu Corém de volta, porque eu cheguei a cancelar o Corém e devolver a carteirinha. E o salário tá muito bom. É uma profissão que trabalha pra caramba, mas o salário tá muito bom. E aí, gente, eu fui pra igreja e falei pra essa minha amiga de manhã, falei, Alana, eu vou... eu falei o nome dela, Alana. Falei, eu vou voltar pra enfermagem. E ela falou, tá bom, amiga. De repente, gente, ela me colocou em um monte de grupo, me passou um monte de contato. Eu falei, calma, amiga, eu vou mandar mensagem só na segunda-feira pra eu fazer um currículo. E eu fiz isso mesmo. Na segunda eu montei um currículo e mandei pros Home Cares, né? A princípio só tem vaga à noite. À noite eu não vou, né, gente? Vocês sabem dos meus compromissos com a igreja, com Deus, né? Eu sou serva do Senhor. E eu tenho meus compromissos à noite. Evangelização, o culto das mulheres, o culto de quinta-feira. Eu não quero perder mais em junho, porque vai vir toda quinta-feira, vai vir alguém, né, legal pregar e eu não quero perder. E comeu, filha? Comeu? E aí, por enquanto, então, não tô recolocada durante plantão fixo, vamos falar assim. Mas e aí, gente... Ontem surgiu uma vaga no grupo, eu fui lá já na casa, já acertei, vou trabalhar sábado e domingo, plantão de 12 horas sábado, 12 horas domingo de dia. Então eu vou conseguir ir na igreja, pelo menos a prioridade seria domingo, né? Ir à igreja. Sábado tem as minhas atividades do grupo de jovens, não é todo sábado que eu vou. Depende da atividade. O último dia que eu fui foi no monte, sem ser sábado, no outro. E é isso, gente. Aí eu vou trabalhar de final de semana e dia de semana eu não vou todos os dias na imobiliária. Eu vou lá conversar com o dono pra ver se eu vou alguns dias alternados, tá? Porque eu também preciso ter descanso, cuidar da casa, preciso, né? Eu sou uma jovem senhora. E aí eu fiz o currículo, já me inscrevi lá na Unimed. Aí a hora que a Unimed chamar, eu já vou... Vai sem ser essa semana. Na outra semana eu já vou, na verdade, acertar o meu Corém certinho. Então... Provavelmente comecinho de junho eu já tô com o Corém tudo certo novamente. Então, por enquanto, eu tô como cuidadora. E é isso, gente. Aí eu fui dar um plantão domingo. Foi muito difícil o plantão, gente. Eu tô com a minha coluna acabada. E nem terminou o plantão. Porque o filho que precisava colocar de volta na cama. E aí ele resolveu pra eu não ficar. Realmente entendo. É estressante pra família. Teria que ser uma pessoa que aguentasse a paciente, né? Como houve uma divergência de informação, eu até tentei fazer o trabalho tudo certinho, né? Mas aí ele falou, não, pode ir, pagaram meu dia tudo certinho. E aí eu já fui nessa casa que eu vou trabalhar, não vou ficar sozinho o tempo todo. De manhã vai ter uma moça lá pra me ajudar, então não tem problema, vai dar tudo certo. Gente, tô muito feliz. Eu tô muito feliz e eu tô bastante emocionada. Porque... O meu curso técnico de enfermagem foi um curso muito doído, gente, por fazer. Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Eu não achei que eu ia conseguir. Eu consegui, me formei praticamente a primeira da sala. Eu consegui, eu passei em primeiro lugar na prova também escrita para fazer. E tem toda uma história, depois eu vou contar para vocês aqui essa história. Só que assim, eu sempre fui excelente profissional, mas eu não tinha o caráter para cuidar das pessoas, sabe? Caráter... que eu tenho agora, o caráter cristão transformado. E com o passar dos anos, eu aprendi a sentir a dor das pessoas em mim, sabe? Eu brigava muito com os meus superiores, sabe, gente, por causa dos pacientes. Hoje eu tô diferente, hoje eu tô mais mansa, hoje eu tô mais calma, tô recomeçando mesmo e com caráter cristão, né? Olhando pro paciente não só como um ganha-pão, como as pessoas olham, natural também do ser humano, né?
encarar o trabalho, é o ganha-pão, né? Mas olhando ali as pessoas como um ser, né? Um ser que precisa da minha ajuda, do meu cuidado, do meu amor. E agora é um amor diferente, porque eu já tinha muito amor, gente, pelos meus pacientes. Nossa! E às vezes quando tinha paciente que dava problema para todo mundo, a enfermeira colocava ele comigo, e comigo ele não dava trabalho, porque ele queria só atenção. Então eu dava atenção, dava bronca, vamos tomar esse remédio e tal. Sabe, assim, cuidava como se fosse uma filha mesmo, de um pacientinho, de uma pacientinha, né? Eu não tenho experiência com criança, não gosto de trabalhar com criança, não tenho esse dom. Assim, no hospital, né? Home care sim, porque é uma criança só, né? Mas o hospital é mais complexo, eu acho, eu não tenho experiência. E agora, gente, é um recomeço real da minha vida mesmo. Eu não sabia. Não sabia que Cristo ia fazer isso comigo, gente. Eu preciso tirar esse piercing, gente. Tô sem dinheiro pra tirar. Eu preciso tirar esse piercing, sabe? Não mais parte mais da minha personalidade. E eu não sabia que Cristo ia fazer isso comigo. Ia me colocar de volta na enfermagem. Porque quando eu fui mandada embora em 2017 foi muito traumatizante, gente. Eu falei, eu nunca mais quero fazer isso, sabe? As pessoas falam as coisas pra você e você se questiona pra ver se isso você tava ali 10, 15 anos naquele lugar fazendo tudo errado, então tá tudo errado, eu sou errada, sabe? Foi muito difícil. E eu também era da Umbanda, né, gente? Então, eu era uma pessoa petulante, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa que não baixava a cabeça pra chefia, queria bater de frente, sabe? E Deus vem transformando meu caráter, gente. Só que essa transformação não aconteceu quando eu me converti. Essa transformação aconteceu agora. Eu me converti em fevereiro de 2018. Essa transformação aconteceu exatamente nessa época. Fevereiro agora. Desse ano de 2025. Vem aqui, filha. Ela quer carinho. Aconteceu agora, gente. 7 anos depois. Contando que eu fiquei 4 afastada, né? Vem aqui, Yarin. Vem. Vem aqui com a mãe. Contando que eu fiquei. Vem. Contando que onde ela foi, ó. Ah, vem aqui, ó. Ai, que linda. Contando, gente, que eu fiquei 4 anos afastada praticamente, né? Então, foi, filho. O que foi? É porque eu tô chorando, gente. Ela sai, ela fica preocupada quando eu choro. Senta aqui com a mãe, você vai encher minha roupa de pelo. Ai, que bonitinho, ó. Minha leãozinha. E então agora, gente, eu volto como cristã, evangélica, batizada, serva do Senhor, em santidade, gente. Olha, é difícil. Mas, gente, de tudo que eu tô vivendo desde dezembro, desde o final de dezembro até hoje, eu tenho falado com os irmãos, o mais difícil eu fiz agora, 2 semanas atrás, depois do monte. Que o irmão me deu a palavra que eu tinha que colocar, deixar Deus trabalhar, que eu tava cansada, porque eu tava fazendo tudo na força do meu braço. O mais difícil, gente, é deixar Deus tomar conta da sua vida. Você acha que você consegue, mas você não consegue. Você tem que orar, Senhor, toma conta da minha vida. Deus me ajuda a deixar o Senhor tomar conta da minha vida. Deus transforma o meu coração, Senhor. Amolece o meu coração, Deus. Eu não quero ser dura pro Senhor, não quero ser dura pro Teu Espírito Santo. É muito difícil, gente. Eu tô atrasada, mas eu vou ver se eu termino o estudo até sexta-feira pra soltar um vídeo pra vocês essa semana ainda. Pra gente, que eu quero terminar Gênesis, né? Já tô na parte de José. Então, a gente vai terminar Gênesis essa semana. Nem que o vídeo fique um pouco mais longo, mas a gente vai terminar Gênesis essa semana. Ai, gente, eu tô assim, tá passando um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz pra fazer o meu curso, dos dias que eu virei, sabe, estudando. E todo mundo me ligando, falando, você vai desistir? Você desistiu? E eu não desistia, gente, eu vendia bombom pra pagar xerox. Eu fazia bico no final de semana, lavava a louça, cuidava de criança, olha. Tudo isso foi colocado em xeque, né, quando eu fui mandada embora do estadual. Em 2017, fazia 2 anos que eu tava lá já e eu tava muito bem, minha vida tava muito boa. E aí me deu uma boa estabilizada, mas precisava, né, gente? Precisava ter sido mandado embora, eu ter ido morar na praia, eu ter voltado, a minha amiga ter me falado de Deus, eu ter aceitado Jesus, eu ter me batizado em julho. Eu tenho meu certificado de batismo até hoje, gente.
Tem foto dos meus batismos no Instagram. E eu pedi pra minha mãe visitar lá na casa dela meu álbum de formatura do técnico, que eu tinha até largado e esquecido, gente. E agora eu volto pra essa área pra cuidar das pessoas. E não deixa de ser um ministério de evangelização, né? Porque eu vou orar antes de sair de casa, né? Vou me ungir, consagrar a casa que eu vou, pedir pro Senhor acampar os anjos na casa que eu vou. Então vai haver transformação, sabe, gente? Eu acho que aconteceu isso domingo. Eu acho que Deus permitiu para ver qual seria a minha reação diante da situação que aconteceu, né? Porque foi totalmente inesperada. E eu fiquei tão calma, gente. Nossa, tão tranquila. Olha, gente, a Yarinzinha aqui. Eu choro, gente. Ela fica assim, ela fica preocupada. Minha companheira. E é isso, gente. Eu vou ter mais tempo também pra ficar com a Yarinha, porque talvez se eu não for começar na imobiliária, talvez eu vá fazer alguns plantões de folga, uns dias específicos, né? Então eu vou ter mais tempo livre. Eu preciso de mais dinheiro, né? Mas eu não tô visando dinheiro mais, sabe? Eu preciso organizar minha vida. Eu quero muito que o hospital da Unimed me chame, porque aí eu vou ficar fixa, né? Vai ser legal. Dá pra fazer 12x36 no hospital da Unimed também. Tem várias opções. Tem também opção, acho que de segunda a sexta, na parte de exame, né? Tem muita opção. Eu nunca trabalhei lá. Eu gostaria muito de trabalhar lá. É tudo transformado, gente. Vai ser muito legal. Porque as pessoas que me conheciam daquela época vão me reencontrar e vão ver até no meu tom de falar, gente. Até no meu jeito. O olhar, sabe? Tá tudo diferente, tudo. Eu vou encerrar aqui porque a Yarinzinha vai latir. Beijo, gente. Deus abençoe.